construção do gráfico de uma função de duas variáveis nem sempre é uma tarefa simples. Pelo menos não é tão simples quanto a construção do gráfico de uma função de uma variável. Entretanto, muitas vezes, quando a gente precisa ter uma visão geométrica dessa função, a gente pode utilizar alguns recursos. Um deles é a construção do mapa de curvas de nível da função. Para nos ajudar a entender o que é uma curva de nível, eu trouxe uma figura meramente ilustrativa. Temos aqui o gráfico de uma função desconhecida, uma função z, que é f de x, y, e com esse gráfico a gente vai tentar entender esse novo conceito. Tudo começa assim. Vamos definir um nível. Esse nível vai ser indicado por um valor de z. Eu vou fixar um valor de z. Eu vou fazer com que z assuma um valor k, onde k é uma constante definida. Essa constante pode ser positiva, pode ser negativa ou zero. Para ilustrar, eu vou tomar um k aqui, por exemplo. Este k define um plano, mais precisamente o plano z igual a k. Eu estou fazendo z constante. Então, nós vamos definir um plano aqui. Esse plano vai interceptar a superfície, que é o gráfico dessa função que foi dada. E quando esse plano z igual a constante, nesse nível, nesse patamar k aqui, quando esse plano intercepta a superfície, ele define sobre a superfície aqui uma curva, ok? É fácil vermos que essa curva é o resultado da interseção do gráfico da função que foi dada com o plano z igual a constante. Aí você pode pensar, então essa é a curva de nível? Quase. Na verdade, essa não é a curva de nível. A curva de nível referente a esse k, ou simplesmente a curva de nível k, é a projeção dessa curva no plano xy, nesse plano base aqui. Ok? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou projetar essa curva, que é o resultado da interseção do plano z constante. Eu vou projetar, digamos que essa projeção apareceu aqui, então eu vou trazer ela para cá. Essa curva aqui é como se eu tivesse lançado a curva que aparece lá no nível k, no plano xy. Essa curva que surge aqui é exatamente o que a gente quer chamar de curva de nível k, que nós vamos representar como ck. Por definição, essa curva ela vai ser uma curva no plano xy. Então, vou identificar esses pontos como pontos do plano xy. O que vai acontecer com cada ponto dessa curva CK? Qual é a propriedade comum a todos os pontos XY dessa curva? Então, se eu pegar um ponto XY dessa curva e aplicar a função sobre esse ponto, ou seja, calcular a imagem desse ponto, ou seja, eu vou buscar lá a interseção com o gráfico, e a gente vai ver que a imagem vai ser exatamente esse K. Então, a propriedade comum a todos os pontos da curva de nível K é essa. A imagem de cada um deles é exatamente K. Então, a gente pode descrever essa curva de nível K como o conjunto dos pares XY pertencentes ao R2, ou mais precisamente ao domínio da função, porque essa projeção tem que ser feita no domínio. Então, vamos colocar aqui pertencentes ao domínio da função, tal que a imagem de cada um desses pontos XY vai dar K. Essa é a curva de nível K. É o conjunto dos pontos do domínio da função cuja imagem vai dar aquele K fixado. Ok? Antes de apresentarmos um exemplo, convém fazermos um comentário. O uso do nome curva de nível ele é consagrado dentro dessa teoria. Entretanto, rigorosamente, uma curva de nível pode não ser exatamente uma curva. Calma, não desista do curso. Não faça disso um problema. Não se entregue ao alcoolismo ou pior, não se entregue aos videogames por causa disso que eu acabei de falar. O nome mais adequado seria conjunto de nível, ok? Porque esse conjunto que surge aqui nem sempre será uma curva. Mas, como eu disse, o nome curva de nível é o nome consagrado, porque na maioria das vezes, de fato, será uma curva. Agora sim, vamos ver o nosso primeiro exemplo sobre curva de nível.
Exemplo, desenhe as curvas de nível de f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Sem perda de tempo, vamos apenas reescrever essa função. No lugar de f de xy, eu vou escrever z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Porque f de xy é z, z é f de xy nesse contexto. Como é que você obtém as curvas de nível? Você vai fixar o valor de z, você vai tornar o z constante. Então você vai fazer com que z seja igual a c. Quando você iguala z a uma constante, você está determinando um plano e esse plano está interceptando o gráfico dessa função, definindo assim a curva de nível. Para não fazer a coisa bem genérica de início, eu vou fazer o seguinte, para simplificar a sua vida. Eu vou escolher um nível, ok? E vou ver o que é que vai acontecer, certo? Eu vou escolher o nível 4. Foi uma opção minha, pensei nesse número e aí eu vou utilizar. Então vamos começar obtendo a curva de nível z igual a 4. E aí a partir dessa eu vou tentar fazer uma análise para ver quais são todas as outras curvas de nível. Pronto, então eu estou fixando no nível 4, estou tornando z igual a 4. Então no lugar do z eu vou fazer 4, eu vou colocar o 4. Então eu vou ficar com x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. E aqui temos a curva de nível 4. Ok? Essa curva é uma curva bem conhecida. Você deve estar lembrado dela. Caso você não esteja lembrado, eu trouxe aqui ela. Aqui eu tenho uma circunferência centrada na origem e de raio R, certo? Aqui eu tenho uma circunferência de centro na origem e raio R. E a equação de uma circunferência como essa é essa daqui. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a R ao quadrado, onde R é o raio. Ok? Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos comparar a equação que nós encontramos aqui com a equação padrão da circunferência. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou escrever esse 4 como um R ao quadrado. Então, a pergunta é, 4 é o quadrado de qual número positivo? De 2, onde tem x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Eu posso escrever como x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2 ao quadrado. E aí eu identifico que a curva de nível 4 é uma circunferência centrada na origem e de raio 2. Ok? Então, a curva de nível 4... Vamos desenhar ela. Então eu vou colocar aqui, ó, raio 2. E aí eu vou pegar aqui vamos usar aquela caneta Fashion, né? Vamos usar aqui uma caneta para ficar uma coisa bem colorida, bem bonita. Aí eu tenho aqui a raio 2. Então essa não é a curva de nível 2, é a curva de nível 4. Lembra que nós encontramos essa curva fixando o nível em 4. Aí nós interpretamos essa equação, a equação aqui, padrão da circunferência, né, centrada na origem, e aí encontramos uma circunferência de raio 2. E aí você não deve ter muita dificuldade para pensar o seguinte, qual seria a curva de nível 9 para simplificar as coisas? Se você pensar na curva de nível 9, então fixando o z em 9, você vai ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9, e aí você escreve isso daqui comparando com a equação da circunferência, e você pode escrever como 3 ao quadrado. E aí você percebe que a curva de nível 9 é a circunferência de raio 3. Então observe que aqui eu tenho a nossa curva de nível 4, e aí eu vou desenhar agora a curva de nível 9. A curva de nível 9 já vai ser uma circunferência. É muito comum nesse contexto você desenhar todas as curvas de nível no mesmo plano cartesiano. E aí você tem o chamado mapa das curvas de nível, né? Então aqui eu tenho 3, 3, menos 3, menos 3. Aqui eu estou fazendo com uma certa liberdade, né?
sem muito rigor, apenas para que você se familiarize com a ideia de curva de nível, mas o ideal é que você tente fazer isso de uma maneira genérica, como a gente vai fazer daqui a pouco, trabalhando com Z igual a C. E aí você pode perceber que quanto maior for o nível, ó, nível 4, nível 9, se você pegar um nível 16, você vai ter uma circunferência de raio ainda maior, de raio 4. É fácil ver isso, né? E você também já deve ter percebido que eu tomei aqui, por conveniência, os níveis números sendo quadrados perfeitos. Mas o que seria, por exemplo, a curva de nível... digamos, a curva de nível 3. Vamos pensar na curva de nível 3. Da mesma forma você vai encontrar. Para encontrar qualquer curva de nível, você vai pegar a função que foi dada e vai igualar àquele nível. Então a curva de nível 3 você encontra igualando a função ao número em questão. O número é 3. E aí, é claro, e agora... esse 3 aqui é o quadrado de quem? Sim, 3 é o quadrado da raiz quadrada de 3. Qualquer número é o quadrado da raiz quadrada dele mesmo, certo? Então, eu posso escrever x ao quadrado mais y ao quadrado igual a raiz de 3 ao quadrado. Quando eu faço raiz de 3 ao quadrado, eu encontro 3. Mas por que eu fiz isso? Apenas para escrever a curva de nível em questão na forma padrão da circunferência, que é raio ao quadrado. Então, eu sempre tenho que identificar qual é o raio, elevá-lo ao quadrado para encontrar o que está aqui. Certo? E raiz de 3 é mais ou menos 1,7, né? Então, o que acontece? Aqui é a curva de nível 4, é a C4. Aqui é a curva de nível 9, é a C9, é essa cor de rosa aqui. E a C3, esse número raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então a curva de nível 3 está mais ou menos por aqui, ó. O raio é aproximadamente 1,7. Então essa curva em azul aqui é a C3. É a curva de nível 3. Aí você observa que quando o nível vai aumentando, você vai obtendo circunferências de raio cada vez maiores, né? E o raio vai ser sempre a raiz quadrada do nível em questão. Ok? Agora eu vou complicar um pouquinho. Qual é a curva de nível menos 3? Então, se eu fizer aqui z igual a menos 3, fixar em menos 3, né? Porque o nível nem sempre você vai considerar números positivos, né? Então, vamos pensar na curva de nível menos 3. Aí, da mesma forma, para encontrar qualquer curva de nível, você pega a função em questão e iguala àquele número que define o nível. E aí você chega aqui a um absurdo, porque no primeiro membro você tem a soma de dois quadrados. A soma de dois quadrados não pode dar um número negativo. Ou seja, não existe a curva de nível menos 3. A curva de nível menos 3 é o conjunto vazio, aí a gente não vai considerar. Ok? Então, o que você observa aqui é que só vai fazer sentido essas curvas de nível a partir do nível 0 para cima. A propósito, qual seria a curva de nível 0? Vamos pensar em z igual a 0, fixando o z em 0. Então, da mesma forma, como em qualquer curva de nível, você vai pegar a função que foi dada, que foi x ao quadrado mais y ao quadrado, e igualar àquele nível, 0. E aí, o que é que nós temos? De um lado eu tenho a soma dos quadrados de dois números. Isso daqui nunca pode ser negativo, mas isso pode ser 0. Isso daqui não é uma coisa absurda. Agora eu pergunto, qual é a única chance de você somar dois quadrados e obter 0? A única chance é que x e y, os dois ao mesmo tempo, sejam nulos. Certo? Então, se x ao quadrado mais y ao quadrado é 0, a única chance disso ocorrer é tomando x e y ao mesmo tempo iguais a 0. Se esse x aqui não for 0, ok? Digamos que ele seja 2. 2 ao quadrado, 4. Para dar 0, aqui tem que dar menos 4, só que isso daqui é um quadrado. Então, não tem como um quadrado ser negativo para cancelar com o outro. Perfeito? Então, a curva de nível 0, quando eu falo que x igual a y igual a 0, nós encontramos um par. Qual é o par?
O único par que satisfaz essa igualdade é o par 0, 0. Então a curva de nível 0 ela se reduz a um único ponto. A curva de nível 0 é exatamente essa daqui, é a C0, é a origem, certo? Então, qual é a descrição geral das curvas de nível de acordo com essa análise que nós fizemos? Quando você tiver uma certa prática, você vai perceber que você não vai precisar montar tantos exemplos para identificar todas as curvas de nível. Você pode fazer diretamente como eu farei agora. Então, para você obter uma curva de nível C genérica, o que é que você vai fazer? X ao quadrado mais y ao quadrado você vai igualar àquele C. Quando você olha para isso, se você tiver uma certa experiência, você deve lembrar logo da circunferência, né? Tá bem parecido, só que aqui tem C e aqui tem raio ao quadrado. Aí o desafio agora é, como é que eu escrevo esta igualdade neste formato aqui? É muito simples. Para escrever nesse formato, eu posso escrever assim: x ao quadrado mais y ao quadrado igual a raiz de c ao quadrado, certo? Então, qual seria a descrição geral das curvas de nível? Para c maior que zero, as curvas de nível serão circunferências centradas na origem e raio. Qual é o raio? Raiz quadrada de C. Então, raio, bota aqui o raio R igual a raiz quadrada de C, para C maior que zero. E o outro caso possível é, para C igual a zero, a curva de nível é um ponto. E o ponto em questão é o ponto 0, 0. E aí a representação gráfica de todas as curvas de nível, como é que ficaria a representação de todas as curvas de nível? Você tem aqui a curva de nível 0, aí digamos aqui a curva de nível 1, a curva de nível... E aí você vai pegando aqui os níveis, curva de nível 2, curva de nível 3. Quanto maior for o nível, maior será o raio da curva de nível. Ok? Então aqui é o mapa das... Rapaz, eu lembrei daquele Jigsaw, né? De Jogos Mortais. Opa, aqui, bicho, fiquei todo arrepiado, olha aí. Meu Deus do céu, aquele filme é assustador, eu só consegui ver o primeiro. Esse mapa de contorno nos possibilita uma visão geométrica da função. Além disso, nós podemos considerar a construção do mapa de curva de nível como uma das etapas para a construção do próprio gráfico da função, né? Observe aqui, por exemplo, imagine que deste plano XY brote a partir da sua origem um eixo Z aqui saindo do papel. E agora imagine que cada curva de nível dessa que aparece aqui na base, ou seja, no plano XY, seja deslocada ao longo desse eixo para o seu respectivo nível. Então a curva de nível 0 permanece aqui, da base. A curva de nível 1 ela se eleva para o nível 1, a curva de nível 2 eleva-se para o nível 2 e assim sucessivamente, né? Brotando aqui de um eixo Z. Quando nós fizermos isso, ou seja, elevando cada curva de nível para o seu respectivo nível, a gente pode fazer uma colagem dessas curvas no espaço, uma espécie de colagem, e a gente pode ter uma ideia de como é que fica o gráfico da função, né? Então você vai ter uma coisa mais ou menos assim, né? Obviamente que essas curvas elas aparecem ao longo do eixo Z, né, para valores arbitrariamente grandes. Você tem um gráfico mais ou menos parecido com esse, né, que se estende indefinidamente ao longo do eixo Z. Caso você tenha uma certa vivência na geometria analítica, pode identificar essa superfície como um paraboloide de revolução.
Mas que fique claro, o objetivo dessa aula não foi a construção do gráfico, né? O nosso objetivo era introduzir esse conceito de curva de nível, mostrar que as curvas de nível permitem uma visão geométrica da função, e em aulas posteriores vamos ver as demais etapas para a construção do gráfico de uma função de duas variáveis. Aguarde também aulas de exercícios sobre curva de nível, inclusive com exercícios sobre aplicações práticas desse conceito.